Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à sessão solene de colação de grau dos formandos e formandas dos cursos diurno e noturno nas modalidades bacharelado e licenciatura da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas. Convidamos para compor a mesa solene dessa sessão o diretor associado da Faculdade de Educação Física, professor Dr. João Paulo Borim, presidente dessa sessão solene e representando o magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas, professor Dr. Antônio José de Almeida Meireles. O coordenador de graduação da Faculdade de Educação Física e professor homenageado, professor Dr. Sérgio Setani Giglio. A coordenadora associada de graduação da Faculdade de Educação Física, professora doutora Laurita Marconi Schiavon. O professor doutor Marco Carlos Uchida, patrono das turmas. A professora doutora Elane Prodóximo, paraninfa das turmas. Só quem é claro e vidente pode ver, trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda. Senhor Berote de Souza, servidor técnico administrativo homenageado. Pra quem preza o bumbum do tambor, pra projetar o inferno pra outro lugar. Assistiremos neste momento a entrada dos formandos e das formandas. Solicitamos a todos que, em pé, os recebam com aplausos. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe tem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora, manda essa tristeza embora. Um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Mas acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. Dia do sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe tem que plantar. É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça.
essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora, por favor. Bom dia, galera. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Sua hora vai chegar. palco, minha alma cheira talco, como o bumbum de bebê, minha aura clara, só quem é claro e vidente pode ver, trago a minha banda, só quem sabe onde é no anda, saberá me dar valor, vale quanto pesa, pra quem pesa o louco, bumbum do tambor, fogo eterno pra projetar, o inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir, o inferno fora daqui, lá, 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 fora daqui, lá, 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 fora daqui, lá, 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 lá. Com a palavra, o presidente da mesa solene, diretor associado da Faculdade de Educação Física, professor doutor João Paulo Borim. Alô. Na qualidade de representante do reitor da Universidade Estadual de Campinas, neste ato, declaro aberta esta sessão solene com a finalidade de conferir o grau de bacharel licenciado do curso de Educação Física da Unicamp. Cumprimento a todos os formandos, professores e funcionários, familiares e demais convidados presentes nessa solenidade de conclusão de curso e solicito ao mestre de cerimônia que dê continuidade aos trabalhos. Convidamos a todos os presentes para acompanharmos, em posição de respeito, a execução do hino nacional brasileiro. Ipirancas, margens plácidas, um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte.
em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda pátria, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra tornada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos ricos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda pátria, salve, salve. Brasil, que amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, cava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte. Terra morada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Registramos esse evento a presença da professora Olívia Cristina Ferreira Ribeiro, da esposa do servidor homenageado, Sr. Brete de Souza, senhora Márcia de Souza, e seu filho Malcolm Luther King. Convido a formanda Milena Correia Neste para que da tribuna proceda, junto às demais formandas e formandos, o juramento. Solicito aos meus colegas que, em pé e com o braço direito estendido, procedam ao juramento solene. Ao iniciar esta nova etapa de minha vida, juro buscar na experiência de cada dia os ideais da verdade e da justiça. Juro manter, acima das aspirações pessoais, o sentido da paz social e da harmonia coletiva. Juro que, na luta que se inicia, respeitarei o espaço de cada indivíduo. Juro que lutarei por minha justa realização profissional. Porém, preservando, acima de tudo, a minha dignidade e a dignidade de cada pessoa.
Convidamos o diretor associado da Faculdade de Educação Física, professor Dr. João Paulo Borim, presidente da mesa solene, para proceder com a conclusão da colação de grau dos formandos e formandas. Eu, diretor associado da Faculdade de Educação Física, professor Dr. João Paulo Borim, da Universidade Estadual de Campinas, neste ato representante do reitor da Universidade Estadual de Campinas, no uso de minhas atribuições legais, considerando os resultados obtidos durante o curso e o juramento solene, ora prestado, confiro o grau de bacharel e licenciado às formandas e aos formandos da turma do primeiro semestre de 2022 da Faculdade de Educação Física da Unicamp, de acordo com o que constará nos diplomas, para que possam usufruir todos os direitos e prerrogativas que as leis do país concedem. Considerem-se com o grau colado todas as formandas desta turma e todos os formandos. Considere-se, solicita ao mestre de cerimônia que dê continuidade à solenidade. Convidamos a mesa diretiva para entregar os diplomas às formadas e os formandos. Ana Cláudia Menezes Nunes da Silva. Bruna Pessati do Couto. Bruno Porto dos Santos. Caio Vinícius Ribeiro. Danilo Marco Tridiano do Nascimento. Eduarda Mirtes Martins Querino.
Erasmo Alves de Souza Júnior. Eric Krutinski Rosseto. Felipe Santos de Freitas Caires. Gabriel Peron de Godoy. Giovana Morandim Rodrigues da Silva. Guilherme Marino Zanini. Gustavo José de Santana.
Henrique Monteiro Lapo. Igor Oliveira dos Santos. Leandro Leite Silva. Leonardo Perrucci de Souza. Luiz Felipe Esteves Giacomelli. Marcos Vinícius Matos Abreu dos Santos. Matheus Moneta da Costa Figo. Maine Gabriele Zamiliani.
Missionaries in the foreign field. For some reason I can't explain. Wanna see a girl that was never alone. This world. Naira das Neves Policarpo. It was a wicked and wild wind. Blew down the doors to let me in. The shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver blade. Just a puppet on a lonely string. All who will ever want to be king. I hear Jerusalem bells ring. Thomas Augusto Pou. Turi Murilo Lima Ferreira. Victor José de Almeida. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Victor Santos Benuto. Vitória Raimundo Barbosa. It was a wicked and wild wind. Blew down the doors to let me in. The shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries
Convidamos o formado Bruno Porto dos Santos, orador da turma, para da tribuna proferir seu discurso. Boa noite a todos e todas. Agradeço, primeiramente, aos meus colegas formandos pela confiança, né, que foi a mim concedida, para não falar outra palavra, né, ao permitirem que eu seja orador da turma, aos pais e aos familiares presentes, pela dedicação e pelo amor a nós conferidos, né, aos nossos professores e professoras pelo trabalho incansável de nos ajudar na construção do conhecimento e estar chegando aqui e se formando em Educação Física, aos funcionários e funcionárias da Faculdade de Educação Física, da Unicamp, mas para os íntimos FEF, e aos demais presentes, né, convidados. Começarei meu discurso com as palavras de um pastor. I have a dream. Me desculpe o inglês. Eu tive um sonho. O nome desse pastor é Martin Luther King Jr. Discursava numa situação muito mais difícil que a nossa, e com a responsabilidade muito maior do que a minha. Com humildade, mudarei um pouco a frase, dizendo: nós tivemos um sonho de estudar educação física em uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Quando começou nossa história na instituição chamada Unicamp, tivemos também outra responsabilidade, a de defender essa instituição pública, gratuita e de qualidade, para que os demais que viessem após a gente continuassem o nosso legado. A maioria de nós, quando entramos no curso, no primeiro semestre, já somos chamados de um jeito peculiar, né? Que nos coloca de frente com a nossa responsabilidade. Esse nome é professor e professora, pois é assim que o Berotti nos chama a todos e todas desde o primeiro dia de aula. Obrigado, Berotti, pelo seu trabalho, né, como na faculdade, e por desde cedo nos mostrar que o que escolhemos ser professores e professoras, os que carregam consigo a dor e a beleza de educar, não só o físico, como muito pensam, mas um ser humano completo em sua complexidade e potenciais infinitos. Há alguns anos atrás, nós tivemos um sonho. Desse sonho, fomos acordados todos os dias para a dura realidade de aulas, provas, trabalhos, prazos e responsabilidades. E mais, movimento estudantil, moradia, transporte, bandejão. Nem todos têm condições financeiras para permanecer na universidade. Muitas famílias se sacrificam para contribuir com o nosso sonho, mas nem sempre é suficiente. E, nesse caso, eu me incluía. Sem os projetos de permanência estudantil, era impossível realizar o sonho. Felizmente, fruto da luta dos que vieram antes de nós, dos estudantes que vieram antes de nós, a Unicamp é um exemplo no quesito de permanência. Não que ocorram distorções e que não existem pontos a se avançar, porém, devemos reconhecer o que temos de bom. Tivemos um sonho, mas às vezes parecia pesadelo, que começava naquele laboratório de anatomia, que dava desespero só de pensar. E a pergunta que muitos de nós nos fazíamos: por que temos que saber onde fica o giro do símbolo anterior mesmo? Essa pergunta eu acho que está sem resposta até hoje. E as aulas de filosofia e antropologia, que muitos de nós achávamos viajadas, mas ninguém tinha coragem de falar. Enfim, se estamos aqui, é que pelo menos conseguimos fazer a tal da derivada em biomecânica. É isso. Quem inventou estudar uma das melhores do país, né? Agora aguenta, quer dizer, agora isso não é mais problema nosso. Meus amigos e minhas amigas, nós tivemos um sonho, mas tivemos nosso sonho perturbado por diversas vezes. A pior delas começou no início de 2020. Lembro-me bem como se fosse hoje. Hoje o professor Serginho, né, que está aqui na mesa, suspendendo a nossa aula e falando que a gente estava sem aula presencial por tempo indeterminado.
A maioria de vocês já imagina que foi a pandemia do Covid-19. A partir daí, enfrentamos tempos duríssimos de morte, medo, ansiedade, isolamento social. E, além de lidar com o vírus biológico, tivemos que nos deparar com o vírus político, com suas teorias da conspiração, ataque à ciência, à universidade pública, e, a partir de uma política da morte, necropolítica, tirou a vida de centenas de milhares de brasileiros. Durante esses tempos pandêmicos, nos foram impostos vários desafios, dentre eles, o mais complexo, o de se adaptar ao ensino presencial ao ensino remoto. Desafio em dobro para a educação física, por razões óbvias. Superamos mais esse desafio e, como diz o ditado, trocamos o pneu com o carro ainda em andamento. E das universidades públicas brasileiras também surgiram conhecimentos científicos que, sem os quais, ainda seriam piores os impactos da pandemia. Mais um motivo para nos levantarmos em defesa da universidade pública, tão atacada nos últimos tempos. Senhoras e senhores, apesar de tudo que ocorreu, tenho certeza de que muitos que aqui estão passaram por momentos difíceis, horas duras, pensaram muitas vezes em desistir. Eu, inclusive, pensei em desistir da graduação. Felizmente, minha orientadora que está aqui, a professora Elaine, impediu que isso acontecesse, e eu estou aqui proferindo esse discurso aqui com vocês. Estamos aqui para celebrar a vida e celebrar a entrega para a sociedade de mais 30 professores e professoras. E a poesia é feita de sonhos. Como eu falei no meu discurso, várias vezes em sonho, e comecei com o discurso do Martin Luther King sobre sonho. Inclusive, eu não sabia, mas caiu como uma luva, porque o filho do professor Berotti tem o nome do Luther King, né? Então, veio a calhar. E a poesia é feita de sonhos. E nosso querido Berotti, que além de servidor da FEF, fotógrafo, filósofo, é também poeta, descobri hoje, e ele nos mandou um poema. E eu peço licença para recitá-lo aqui. Aos formandos e às formandas da FEF. FEF, nada na vida te se equipara, nicho de estrelas, berço de mortais, sonho que se faz realidade. Na força da suavidade, inesquecível se faz. O mestre se fez amigo, o amigo se torna mestre. Ideias singulares de almas, inesquecível se faz. Na luz das almas calmas, no açoite dos temporais. O ser, o estar, permanecer, ficar. Que chegou jamais se vai, pois o místico mosaico se compõe o ser fefiano. É tatuado na alma, cristalizado na memória, coisa de divino plano. É registrado na história. A fé está onde você vai, fazendo ciência, testando limites, deslizando zenites da alma, da humana criação. Em poética definição, FEF é F de força, o E de equilíbrio pleno. No outro F, a firmeza, naquilo que nós fazemos. Por isso, passem eras, façam-se em realidades as quimeras, corpo, alma e coração. Eis a mais pura verdade. FEF sempre seremos, um segundo após a eternidade. Berotti de Souza. Podia acabar aqui, né, pessoal? Posso ir embora, então, depois dessa do Berotti aí? Salvou. Obrigado, Berotti. Mais essa, tá? Obrigado pelo início, quando você chamou a gente professor e professora, que eu carrego com o maior orgulho hoje para mim. E obrigado por esse poema. Mas eu peço licença para terminar, tá? Para não terminar com o Berotti. Oficialmente, entramos alunos e alunas e saímos professores e professoras. A palavra aluno vem do latim. É chique falar, sempre pensei em falar isso, né? Falar latim. Que significa aquele que se alimenta de conhecimento. E professor também do latim, etimologicamente expressa aquele que se declara em público, o que professa, um profeta. Mas, como nos ensinou lá atrás, no nosso primeiro dia de fé, o Berotti,
Na vida, todos somos professores, professoras, alunos e alunas, e como nos ensinou Martin Luther King, temos sonhos. Eu digo a vocês hoje, meus amigos e minhas amigas, que embora nós enfrentemos tempos difíceis, ontem, no hoje e amanhã, ainda eu tenho um sonho. Continuemos a sonhar. Muito obrigado. Convidamos o patrono da turma, professor doutor Marco Carlos Uchida, para da tribuna dirigir sua mensagem às formadas e aos formados. Boa noite a todos e a todas, né? Todos os pais, familiares, amigos e amigas, né? Funcionários aqui da FEF, da Unicamp, aos membros da mesa, eu ia falar da banca, né, gente? A gente está tão acostumado a falar banca, né? Final de semestre, aos membros da mesa e principalmente aos formandos, ex-alunos e agora nossos colegas, né? Nossos colegas professores de educação física e profissionais de educação física. Então, dou os parabéns a vocês, é um dia de celebração, de muita alegria e de muito orgulho para todos nós, né? Principalmente aos pais e aos familiares que acompanharam toda essa jornada, né? Que não foi de ontem, né? Talvez tenha sido do primário ali, aquele menino arteiro, aquela menina arteira que não parava e falava assim, oh, tem jeito aí para educação física ou coisa assim. Eu tinha esse perfil, mas, né, asiático, oriental, japonês, aí meu pai falou, vai fazer outra coisa, meu filho, né? Naquela época, o pessoal, né, nem vou falar quantos anos atrás, mas naquela época os pais eram muito, né, meu pai é imigrante japonês e tem muito aquela coisa da, precisa ter sucesso, né? E aí o sucesso era muito relacionado à questão do dinheiro, né? Ou seja, ter sucesso em termos de ter um bom retorno financeiro. Então, a primeira coisa que meu pai falou assim, vai trabalhar com administração, economia ou contabilidade naquela época. E aí eu fui fazer engenharia, na verdade, né? Fiz 3 anos de engenharia mecânica e eu fui meio que na onda, né? Aquela velha situação, você gosta de carro, você fala, vou fazer engenharia mecânica, né? Porque, carro, mecânica, talvez tenha muita proximidade. E aí fui lá fazer engenharia mecânica e aí eu vi que realmente o que eu gostava era educação física, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar certamente o que dá o brilho nos nossos olhos e certamente os pais e os responsáveis podem ratificar isso que eu estou falando, né? Justamente porque muitas vezes falam, mas educação física, né? Vamos fazer outra coisa. Né? E vocês, não, vou fazer educação física. E fizeram educação física numa das melhores universidades do Brasil, né? E com um ranqueamento internacional. A gente não pode negar que a gente tem aqui uma formação, né, não só uma formação técnica, científica e acadêmica, né, mas principalmente uma formação humana e crítica. Eu acho que isso é o que eu fico mais feliz em encontrar vocês e sempre que eu estou aqui nessa tribuna, aqui nesse local, né, onde fico aqui nesse spotlight, acabo lembrando justamente do momento, né, dessa escolha, porque para nós docentes isso é um prêmio, o maior prêmio que nós temos enquanto docentes é sermos homenageados por vocês, né? Então, agradeço do fundo do coração, né, pela escolha. É muito difícil depois do Bruno e depois do Berotti, falar alguma coisa, né? Afinal de contas, os discursos estão meio elaborados, não trouxe nem papel, né, gente? Vocês estão vendo. Mas eu pensei que rapidamente poderia, né, fazer aqui a minha mensagem e todos nós poderíamos celebrar na pizzaria daqui a pouco, né? Mas olha lá, pessoal, eu gostaria de dar, né? E acho que assim é importante a gente fortalecer essa ideia, né? Da universidade gratuita e de excelência. Além disso, né, lembrar que essa é a primeira formatura presencial, primeira colação de grau, né? Então é mais um motivo de celebração para a gente, né? Até o semestre retrasado nós estávamos confinados a várias telas, né,
do Google Meet, na verdade, sejam elas nas nossas aulas, que a gente nem sabia quem eram os alunos, a gente via letras, né? R, L, J, P, né? E quando a gente pedia para abrir a câmera, abria 2 ou 3. Mas obrigado quem abriu a câmera, tá, gente? Valeu. Isso é importante para a gente reconhecer vocês, né? E acho que é uma celebração, de fato, né? Estarmos todos aqui numa colação de grau presencial, onde podemos ver todos, né? E todas aqui. E o que eu queria deixar de mensagem, além de tudo que o Berotti mencionou, que o Bruno mencionou, é que vocês estão entrando na área profissional agora, né? Vocês vão ser professores, profissionais de educação física. E aí o meu recado é meio recado não de professor, mas de pai um pouco também, né? Meu filho tem só 5 anos, mas já estou pensando lá na frente, gente. Olha lá, eu acho que assim, o principal agora na formação de vocês, quando vocês saírem, vocês vão ficar meio assim, meio sem chão, né? Não tem mais ali o docente, né? Para te dar um apoio, para te dar uma orientação, mas se precisarem, a gente vai estar sempre aqui. Fiquem à vontade para fazer as visitas. E eu acho que o mais importante é que continue estudando, né? Continue estudando e continue a ter essa visão crítica, né? Social, né? Lembrando que vocês se formaram na Universidade Estadual, né? Do Estado de São Paulo, pública, de excelência, né? E acho que a gente tem uma certa dívida com a sociedade no sentido de atender, né? O máximo possível, né? Dentro das nossas ações. E acho que eu vou citar uma frase que o professor Edson fala sempre, né? Que é aves que devemos... que as aves que... Deu um branco, gente. Vamos lá. Isso, aves de mesma plumagem voam juntos. Obrigado, professor Morim. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Que vocês fiquem cercados de boas pessoas, né? E principalmente no início de carreira, a gente fica meio lá, né? Pô, ali ofereceu R$10 a mais na minha hora-aula, né? Eles dizem assim, será que vale a pena? Né? Então, pensem que a carreira de vocês, ela não é do momento de agora, do presente. Você tem uma longa trajetória a ser percorrida, né? Então, não fiquem presos a essas questões, né? Se for possível, né, gente? Eu sei que a situação não está fácil, então, mas se for possível, né, pensem mais à frente, né? De repente, aquele lugar que vocês estão trabalhando tem ótimos profissionais e que podem te ajudar de alguma forma nessa trajetória, né? Que tenho certeza que vai ser uma trajetória brilhante, né? Então, se envolvam com pessoas boas, né? De bom coração, logicamente, né? Que tenham a parte técnica, tem uma visão crítica e humana também, né, que vocês gostariam de ter, tá bom? Obrigado a todos e a todas. É isso que eu tenho que dar de recado para vocês e parabéns mais uma vez. Convidamos a paraninfa da turma, professora doutora Elaine Prodócio, para, da tribuna, dirigir sua mensagem às formadas e aos formados. Boa noite a todos, a todas e a todos. Diferente do Chida, eu não tenho essa habilidade para improviso, então eu trouxe o meu papelzinho para ler o discurso. Bom, é um prazer e uma honra estar essa noite com vocês. Depois de muito tempo, como já nos trouxe o Chida, nós temos uma colação de grau presencial. E é uma alegria poder olhá-los e olhá-las nesse momento, não pelos olhos da tela, mas vê-los, vê-las, senti-los e senti-las na proximidade dos corpos, ainda que tenhamos que manter algum distanciamento. Cada turma que se forma nos deixa muito felizes. Nos deixa, pois me refiro a todos os colegas e todas as colegas que passaram pela formação de vocês. Formação que chamamos de inicial, pois ela não se encerra com o diploma, mas segue por toda a vida profissional, pela busca de aprimoramento, de ampliação dos conhecimentos e pela reflexão constante sobre a própria atuação profissional. E também, e não apenas, profissional, mas formação permanente do ser pessoa, do ser gente, do ser humano.
Queridos formados e queridas formadas, vivemos um momento grave, que pede também palavras graves nesse fechamento de ciclo. Fechamento da formação inicial, a que me referi. Passamos por uma situação social crítica, em que vemos tantas pessoas passando necessidades dos mais diferentes tipos, como a insegurança alimentar, que é uma das formas de se referir à fome, ou ao risco de, em que vemos ataques aos serviços públicos como educação, saúde, segurança, que já foi também referido pelo Bruno. E diante disso, não há como fazer um discurso que não seja em si político. Político não no sentido partidário, como enfatizo todas as vezes que falo sobre isso, mas político referente à organização social. Pois uma coisa que me é muito clara e que tentei refletir com vocês ao longo do curso e das nossas experiências conjuntas é que não há neutralidade na vida. Estamos sempre a favor de alguém ou de alguma ideia e contra outra. Me dirijo a vocês nesse momento para alertá-los também sobre isso. É importante que nesse processo de formação permanente, profissional e pessoal, estejamos atentos a favor de quem e contra quem estamos, pois não há neutralidade. Vocês hoje recebem o diploma que os habilita e as habilita a exercerem a profissão de professores e professoras de educação física de uma das mais conceituadas universidades do Brasil, nossa querida Unicamp. Uma universidade pública, mantida com o dinheiro dos impostos de pessoas que, às vezes, não sabem nem o que é uma universidade. Eu já comentei isso muitas vezes em aula e me permitam repetir. Quando eu estava na coordenação do curso, várias vezes recebi ligações de pessoas que me perguntavam quanto pagava para estudar na Unicamp. Ou ainda, quando uma das servidoras da empresa terceirizada, que faz a limpeza dos prédios, que estava diariamente na Unicamp, me perguntou se aqui é uma escola. Esses exemplos, além de muitos outros, mostram distâncias que existem na nossa sociedade. Distâncias relacionadas ao poder aquisitivo, à disponibilidade de conhecimentos e de oportunidades. E, diante disso, eu retomo a pergunta: a favor de quem e contra quem queremos estar na nossa profissão e na nossa vida? Como todos vocês, formados e formadas, sabem, o referencial teórico em que me pauto na minha atuação profissional e também na minha leitura de mundo é o Paulo Freire, que fala da necessidade de desvelarmos e revelarmos o mundo e o que é ocultado aos olhos dos oprimidos e das oprimidas, para que possam efetivamente lutar por um mundo mais justo e com menos desigualdades. É a favor desse mundo que eu quero lutar. É a favor dos oprimidos e das oprimidas que quero me colocar e que espero vocês também. Espero que a formação que vocês receberam na nossa FEF tenha, além de preparado vocês com os conhecimentos da área, também tenha possibilitado momentos reflexivos sobre o nosso papel social, sobre o nosso potencial de agentes transformadores e transformadoras. Como disse anteriormente, estamos passando por um momento difícil, que tem demandado muitos esforços para nos mantermos ativos e ativas na luta por um mundo mais justo. Às vezes, mostramos cansaço. E, nesse momento, podemos e devemos descansar, mas não desistir. Persistir e não desistir. Como uma letrinha só pode fazer tanta diferença. Porque temos esperança. Esperança do verbo esperançar, como tão bem dito por Paulo Freire. Esperança de quem age, de quem atua por algo melhor, e não que espera que algo mágico aconteça. Para finalizar, eu queria trazer para vocês alguns trechos de um poema que eu tomei conhecimento faz pouco tempo, que é do poeta uruguaio Mauro Benedetti, que, aliás, não está em nenhuma de suas obras, o que coloca algumas dúvidas sobre a sua autoria. O poema chama-se Não Te Rendas. Abre aspas.
Não te rendas. Ainda há tempo de alcançar e começar de novo. Aceitar tua sombra, enterrar os teus medos, largar o lastro, retomar o voo. Não te rendas, que a vida é isso. Continuar a viagem, perseguir os teus sonhos, destravar o tempo, arrumar os escombros e destapar o céu. Não te rendas, por favor, não cedas. Ainda que o frio queime, ainda que o medo morda, ainda que o sol se esconda e se calhe o vento. Ainda há fogo em tua alma, ainda há vida em teus sonhos, porque a vida é tua e teu é também o desejo. Abrir as portas, tirar os ferrolhos, abandonar as muralhas que te protegem, viver a vida e aceitar o desafio, recuperar o riso, ensaiar um canto, baixar a guarda e estender as mãos, abrir as asas e tentar de novo, celebrar a vida e relançar-se no infinito, porque cada dia é um novo início, porque esta é a hora e o melhor momento, porque não estás sós, porque eu te amo. Fecha aspas. E porque combinamos que ninguém larga a mão de ninguém. Desejo a vocês muito sucesso na carreira e na vida. Aproveitem a vida e não se esqueçam, rir é um ato de resistência. Brinquem, joguem, divirtam-se e não se rendam. Um forte abraço, um grande beijo a todos vocês. Convidamos o diretor associado da Faculdade de Educação Física, professor Dr. João Paulo Borim, para, da tribuna, dirigir sua mensagem às formadas e aos formados. Boa noite. Prezado professor Sérgio e professora Laurita, a quem eu cumprimento todos os docentes do curso e aos aqui presentes e homenageados. Prezados Warley, Tiele e Emerson, a quem eu cumprimento os servidores técnicos administrativos. Prezados pais, parentes, convidados que hoje nos honram com a sua presença. Boa noite. E prezadas estrelas da noite, que são os formandos e as formandas, né? Sejam todos muito bem-vindos, hoje e sempre. A mensagem que eu pretendo desenvolver, nesses poucos minutos, quase uma hora, brincadeira, está centrada em dois momentos. O primeiro, mais institucional, que é transmitir a segurança de que hoje, esses alunos, agora profissionais da educação física, estão concluindo uma formação muito sólida, capacitada e de excelência na área, reconhecidamente em boa parte difícil e desafiadora. As críticas que a escola pública recebe, em alguns momentos, faz parte do seu cotidiano, muitas delas importantes, e que nos faz pensar o nosso dia a dia para levantar os problemas, discutir com os pares e achar soluções para se reinventar, o que de forma alguma nos afasta do compromisso intenso da excelência do ensino, da pesquisa e da extensão. Reforço que os alunos aqui formados e que vão representar com bastante segurança a educação física na sociedade estão capacitados para enfrentar as adversidades, o que nos traz muito orgulho. Basta lembrar nesse período de pandemia que vivemos e que nos mostrou a importância da profissão escolhida. Num segundo momento, tocado pelo carinho que eu tenho com vocês, direciono para o trabalho que muitos de vocês já realizam, qual seja o de transformar sonhos em realidades, ideais em projetos de vida. Um atleta, um aluno,
cliente, paciente que vem procurá-los no serviço profissional da educação física traz um sonho, uma expectativa. Não me refiro a apenas perder peso ou ganhar massa muscular. Não se trata apenas de condicionamento físico ou melhora de desempenho. Esses são apenas motivos. Mas quais são efetivamente as razões daqueles que os procuram ou os procurarão? Em 2 palavras, respondo rapidamente: ser feliz. Em ética, estudamos que todo ser age em busca de uma finalidade, a finalidade de ser feliz. Não me refiro a uma felicidade sinônimo de alegria ou comportamento. Não me refiro apenas a uma condição fisiológica de produção e liberação de endorfina ou serotonina. Felicidade, para nós da educação física, significa autorrealização. O profissional de educação física está presente não apenas em uma academia, ou em um clube, ou em uma escola, instituições importantes, onde relações humanas se estabelecem e se fortalecem no corpo e na alma. Um profissional de educação física o é de fato e de direito, dentro e fora do seu local de trabalho. Argumento que para vocês, na condição de profissional de educação física, entendam a responsabilidade do alcance de um trabalho bem feito, realizado com esmero e competência humana e profissional. Vocês serão articuladores de um grande projeto, o de fazer as pessoas acreditarem que são capazes de alcançar resultados desejáveis. Gosto de uma definição que ouvi de uma orientanda, formada aqui alguns anos atrás. Abre aspas. Aqui é uma casa constituída de pessoas a que considero minha segunda família e que sempre me ajudará a transformar sonhos, ideais em realidade palpável, mensurável. Fecha aspas. Uma realidade que não traz facilidades, mas algo mais valioso, traz oportunidades. Várias dessas oportunidades vocês aproveitaram, daí a riqueza especial dessa solenidade. Vocês são vencedores e vencedoras, e assim como nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, receberam os louros da conquista. Imploro um pedido final. Ao final dessa cerimônia, não deixe de reconhecer a quem lhes concedeu a vida e os recursos para chegarem aqui. Agradeçam aos seus familiares, que são nossos eternos parceiros nessa empreitada, nessa maratona da vida. Finalizo solicitando que os aplausos que me serão concedidos sejam efusivos, vibrantes e que, apesar dos metabólicos produzidos, sejam destinados a esses pais, mães, namorados, namoradas, maridos, filhos e esposas que dividiram vocês conosco durante todo esse tempo. Receba o meu cordial abraço e até breve na pós-graduação. Obrigado. Neste momento, as formadas e os formados da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas prestarão suas homenagens. Convidamos a formada Milena Correia Neste para homenagear o patrono das turmas, professor doutor Marco Carlos Uchida. Convidamos o formado Bruno Porto dos Santos para homenagear a paraninfa da turma, professora doutora Elaine Prodóximo.
Convidamos a formanda Naira das Neves Policarpo, representando as alunas e os alunos, para homenagear o professor Dr. Sérgio Setani Giglio. Convidamos a formada Eduarda Mirtes Martins Querino, representando as alunas e os alunos, para homenagear o servidor Berote de Souza. Convidamos a formada Vitória Raimunda Barbosa para homenagear a coordenadora associada de graduação, professora Laurita Esquiavão. Convidamos o formado Vitor José de Almeida para homenagear o diretor associado da Faculdade de Educação Física, professor Dr. João Paulo Borim. Anunciamos a palavra do diretor associado da Faculdade de Educação Física, professor Dr. João Paulo Borim, presidente desta sessão solene, e neste ato, representando o magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas, professor Dr. Antônio José de Almeida Meireles. Mais uma vez, boa noite. Tive a oportunidade de, hoje à tarde, conversar com o professor Antônio José de Almeida Meireles, que a gente trata muito mais pelo apelido dele, Tom Zé, e também com o professor Odilon José Roble, que é o diretor da Faculdade de Educação Física, em que me pediu para transmitir a vocês, pais, convidados, e principalmente agora aos formados e formadas, né, o agradecimento dessa instituição e um pedido, né, que sempre nós, e eu falo isso porque também fui aluno dessa universidade, dessa faculdade, que ao longo do exercício profissional vocês valorizem, né, não só a nossa faculdade, mas principalmente a universidade que contribui e contribui muito para a nossa sociedade. Ok? Desejo um sucesso e um agradecimento a todos aqueles presentes, né? E também um abraço, também estamos transmitindo. E aí, vou só quebrar o protocolo, ao invés de só falar com o pronunciamento do reitor, quando vocês tiverem uma situação em que não favorável seja, pega essa fita e assistam, que esse é um momento de uma força interior muito grande, tá ok? E declaro encerrada essa sessão solene. Boa noite.
Encerrada esta cerimônia, pedimos às formadas e aos formados que aguardem para a foto oficial e assinatura do termo de colação de grau. Nossos parabéns. Agradecemos a presença das autoridades que compuseram a mesa, formadas, formados, docentes, servidores, familiares e demais convidados. Uma boa noite a todos e a todas.
Música